Annie Besant. O poder do pensamento. Prefácio. Este pequeno livro pretende ajudar o estudante a examinar sua própria natureza no que diz respeito ao seu aspecto intelectual. Se conseguir dominar os princípios nele contidos, estará no caminho certo para cooperar com a natureza em sua própria evolução e para aumentar sua estatura mental mais rapidamente do que seria possível se continuasse a ignorar as condições de seu crescimento. A introdução pode oferecer algumas dificuldades ao leitor leigo, que poderá passar por alto numa primeira leitura. Contudo, ela é necessária como base para todos os que desejam compreender a relação do intelecto com as demais partes de sua natureza e com o mundo exterior. E aqueles que quiserem obedecer à máxima conhece-te a ti mesmo não se devem esquivar de um pequeno esforço mental, nem tampouco esperar que o alimento espiritual caia pronto do céu numa boca preguiçosamente aberta. Se este pequeno livro ajudar mesmo que sejam uns poucos estudantes aplicados e esclarecer algumas dificuldades do caminho, seu objetivo terá sido alcançado. Annie Besant. Introdução. Prova-se o valor do conhecimento pelo seu poder purificador e enobrecedor da vida. Todo estudante ardoroso deseja aplicar o conhecimento teórico, adquirido no estudo da sabedoria divina, à evolução do seu próprio caráter e ao auxílio de seu próximo. É para tais estudantes que se escreve esta obra, com a esperança de que uma melhor compreensão de sua própria natureza intelectual os induza a cultivar determinadamente o que haja de bom nela e a extirpar o que ali haja de mal. A emoção que nos impele a levar uma vida nobre só se aproveita pela metade, se a clara luz da inteligência não nos ilumina a senda da conduta. Assim como o cego sai do caminho sem o saber, até cair numa fossa, assim também, pela ignorância, a pessoa se aparta do caminho da vida reta, até vir a cair no abismo do mal agir. Verdadeiramente, avidya, ignorância em sânscrito, é privação de conhecimento, o primeiro passo que leva da unidade à separação. Só à medida que desaparece a avidya diminui a separação, até que o seu completo desaparecimento restitui a paz eterna. O eu como conhecedor. Ao estudar a natureza do homem, separamos o homem dos veículos que usa, o eu vivente, das vestimentas com que está em volta. O eu é uno, por variadas que sejam suas modalidades de manifestação ao funcionar através das diferentes classes de matéria. É, por certo, verdade que só existe um eu, que assim como os raios do sol, os eus que constituem os homens verdadeiros não passam de raios do eu supremo, e cada eu pode murmurar, eu sou ele. Mas para o nosso objetivo em vista, considerando um só raio, podemos também afirmar sua própria unidade inerente, ainda quando esteja oculto sob suas formas. A consciência é uma unidade, e as divisões que fazemos nela, ou são feitas com propósito de estudo, ou são ilusões devidas às limitações de nosso poder de percepção, causadas pelos órgãos por cujo meio ela funciona nos mundos inferiores. O fato de as atividades do eu procederem separadamente de seus três aspectos de querer, sentir e conhecer, não nos deve cegar a respeito do outro fato de que não existe separação de substância, todo eu quer, todo eu sente, todo eu conhecer. Nem tampouco as funções são totalmente separadas. Quando quer, também sente e conhece. Quando conhece, também quer e sente. Uma função é sempre predominante e, algumas vezes, a tal ponto que encobre por completo as outras duas. Mas até na concentração mais intensa do conhecedor, a mais separada das três funções, sempre estão presentes um sentir e um querer, latentes mas discerníveis como presentes, por uma atenta análise. Não é fácil esclarecer o conceito fundamental do eu, mais do que o faz seu simples nome. O eu é esse onisciente, senciente e sempre existente, que em cada qual de nós se reconhece como um ser. Nenhum homem pode pensar de si mesmo como não existente ou formular-se a si mesmo como eu não sou. Segundo expressa Bhagavan Das,
O eu é a primeira base indispensável da vida. Segundo as palavras de Vasaspati Mishra, em seu comentário, o Bhamati, sobre o Shariraka base de Sankaracharya, ninguém duvida, eu sou ou não sou? A afirmação de si mesmo como eu sou apresenta-se antes de que qualquer outra coisa, acha-se acima e fora de todo argumento. Nenhuma prova pode dar-lhe mais força, nenhuma refutação pode debilitá-lo. Tanto a prova como a refutação se encontram em eu sou. Quando observamos este eu sou, vemos que ele se expressa de três modos diferentes. A. Lançando energia, a vontade, a qual é inerente à ação. B. A resposta interna, por meio do prazer ou dor, ao choque externo, o sentimento, a raiz da emoção. C. O reflexo interno do não eu, o conhecimento, a raiz do pensamento. Eu quero, eu sinto, eu sei são as três afirmações do eu indivisível, do eu sou. Sob um ou outro destes títulos se podem classificar todas as atividades. Em nosso mundo eu só se manifesta destes três modos. Assim como todas as cores se originam das três primárias, assim as inumeráveis atividades do eu se originam todas da vontade, do sentir e do conhecer. O eu como o que quer, o eu como o que sente, o eu como o que conhece. Ele é o uno na eternidade e também é a raiz da individualidade no tempo e no espaço. Mas o que vamos estudar é o eu em seu terceiro aspecto, o eu como conhecedor. O não eu como cognoscível. O eu, cuja natureza é conhecimento, vê refletido em si mesmo um grande número de formas, e aprende, por experiência, que não pode querer, sentir, nem conhecerem e por meio delas. Descobre que estas formas não se sujeitam ao seu domínio, como está a primeira forma de que teve consciência e que ele aprende, erroneamente, a identificar consigo mesmo. Ele quer, e nelas não percebe movimento algum em resposta. Ele sente, e não mostram sinal algum. Ele conhece, e não compartilham do conhecimento. Ele não pode dizer nelas eu quero, eu sinto, eu conheço, e finalmente as reconhece como outros eus das formas minerais, vegetais, animais, humanas e superhumanas, e as generaliza todas sobre um termo compreensível, o não eu, isto é, aquilo em que ele, como eu separado, não está, em que ele não quer, nem sente, nem conhece. Durante muito tempo responderá deste modo a pergunta: que é o não eu? Tudo aquilo em que não quero, nem sinto, nem conheço. E ainda que, verdadeiramente, faça uma análise final, encontrará que também seus veículos, exceto a película mais sutil que faz dele um eu, são partes do não eu, são objetos de conhecimento, são o cognoscível, não o conhecedor. Para todo objetivo prático, sua resposta é exata: o conhecer. A fim de que o eu possa ser o conhecedor e o não eu o cognoscível, tem que se estabelecer entre eles uma relação definida. O não eu tem que afetar o eu, e o eu, por sua vez, tem que afetar o não eu. O conhecer é uma relação entre o eu e o não eu, e a natureza desta relação deve ser a primeira coisa a tratarmos, mas convém compreender antes, com clareza, o fato de que o conhecer é uma relação. Implica a dualidade, a consciência de um eu e o reconhecimento de um não eu, a presença de ambos, em contraposição um com o outro, é necessária ao conhecimento. O conhecedor, o cognoscível e o conhecer são os três em um, que devem ser compreendidos, se tiver de dirigir o poder do pensamento para o seu objetivo próprio, que é auxiliar o mundo. Segundo a terminologia ocidental, a mente é o sujeito que conhece, o objeto é o cognoscível, a relação entre ambos é conhecimento. Devemos compreender a natureza do conhecedor, a natureza do cognoscível e a natureza da relação estabelecida entre ambos, e de que modo se origina a tal relação. Uma vez compreendido isto, teremos, em verdade, dado um passo para esse conhecimento de si mesmo, que é sabedoria. Então, verdadeiramente, poderemos ajudar o mundo que nos rodeia, convertendo-nos em seus auxiliares e salvadores.
Pois este é o verdadeiro fim da sabedoria, que havendo acendido em si o fogo do amor, pode tirar o mundo da desgraça, dando-lhe o conhecimento no qual cessa para sempre toda a dor. Tal é o objetivo de nosso estudo, pois com razão se diz nos livros da Índia, a nação que possui a psicologia mais antiga, e contudo, a mais profunda e sutil, que o objetivo da filosofia é dar fim à dor. Para isso o conhecedor pensa, para isso se busca constantemente o conhecimento. Fazer cessar a dor é a razão final da filosofia, e não é verdadeira sabedoria que não conduz a encontrar a paz. Capítulo 1. A natureza do pensamento. A natureza do pensamento pode ser estudada sob dois pontos de vista, do lado da consciência, que é conhecimento, ou do lado da forma, por cujo meio se obtém o conhecimento e cuja suscetibilidade às modificações torna possível tal obtenção. Em filosofia existem dois extremos que devemos evitar, porque cada um deles ignora um lado da vida manifestada. Um considera tudo como consciência, ignorando a essencialidade da forma para condicionar a consciência, para torná-la possível. E o outro considera tudo como forma, ignorando o fato de que a forma só pode existir em virtude da vida que a anima. A forma e a vida, a matéria e o espírito, o veículo e a consciência são inseparáveis na manifestação, e são aspectos indivisíveis daquilo ao qual são inerentes, aquilo que não é consciência nem o seu veículo, mas a raiz de ambos. Uma filosofia que trate de explicar tudo por meio da forma, ignorando a vida, encontrará problemas que lhe será impossível resolver. Uma filosofia que trate de explicar tudo por meio da vida, ignorando as formas, deparará com muros espessos que não poderá transpor. A última palavra nisto é que a consciência e seus veículos, vida e forma, matéria e espírito, são as expressões temporais dos dois aspectos da existência não condicionada. Esta só é conhecida quando se manifesta como a raiz do espírito, chamada pelos hindus Pratyagatman, o ser abstrato, o logos abstrato donde provém todos os eus individuais, e a raiz da matéria, Mula Prakriti, donde provém todas as formas. Sempre que tem lugar a manifestação, a raiz do espírito dá nascimento a uma tripla consciência, e a raiz da matéria, a uma tripla matéria. Debaixo destas está a realidade una, porém sempre incognoscível para a consciência condicionada. A flor jamais vê a raiz donde cresce, por mais que sua vida toda saia dela e sem ela não possa existir. Nota: aquilo, o todo absoluto, o eterno absoluto, fora do qual nada existe, do qual tudo procede e no qual tudo se resolve, a causa instrumental e material, ao mesmo tempo, do universo, a substância e essência de que o universo está formado. O espaço e o tempo são simplesmente formas daquilo, a doutrina secreta. O eu como conhecedor tem como função característica o reflexo do não-eu dentro de si mesmo. Assim como uma placa sensível recebe os raios refletidos dos objetos, e esses raios causam modificações na matéria sobre a qual incidem, de sorte que possam obter imagens dos objetos, assim sucede com o eu em seu aspecto de conhecimento, com referência a todo o externo. Seu veículo é uma esfera onde o eu recebe do não-eu os raios refletidos do eu uno, fazendo aparecer dentro de si imagens que são os reflexos daquilo que não é ele mesmo. O conhecedor não conhece as coisas em si, nas primeiras etapas da sua consciência. Só conhece as imagens produzidas dentro dele pela ação do não-eu em seu ser respondente, as fotografias do mundo externo. Daí que a mente, veículo do eu como conhecedor, tenha sido comparada a um espelho, em que se veem as imagens dos objetos colocados diante dele. Nós não conhecemos as coisas em si, mas tão só o efeito que elas produzem em nossa consciência, não os objetos, mas as imagens dos objetos, tal é o que vemos na mente. O mesmo sucede com o espelho, parece que tem os objetos dentro de si, mas esses objetos aparentes são só imagens, ilusões causadas pelos objetos, não os próprios objetos.
O mesmo sucede com a mente. Em seu conhecimento do universo externo só conhece as imagens ilusórias e não as coisas em si mesmas. Mas, poderia perguntar-se, sucederá o mesmo sempre? Não conheceremos nunca as coisas em si mesmas. Isto nos conduz à distinção vital entre a consciência e a matéria em que a consciência funciona, e por seu meio poderemos encontrar uma resposta a essa pergunta natural da mente humana. Quando a consciência, a fim de uma longa evolução, desenvolve o poder de produzir dentro de si mesma tudo o que existe fora, então a envoltura de matéria, na qual tem estado funcionando, desprende-se, e a consciência, que é conhecimento, identifica seu eu com todos os demais eus, em meio dos quais tem estado se desenvolvendo, e vê como não eu sou a matéria relacionada igualmente com todos os eus separados. Este é um em nós, a união que constitui o triunfo da evolução em que a consciência se conhece a si mesma e as demais, e conhece as demais como sendo ela mesma. Por identidade de natureza se alcança o conhecimento perfeito, e o eu realiza esse estado maravilhoso em que a identidade não perece e a memória não se perde, porém em que termina a separação, e o conhecedor, o conhecer e o conhecimento se convertem em um. É esta maravilhosa natureza do eu, que se desenvolve atualmente em nós por meio do conhecimento, ao que temos de estudar a fim de compreendermos a natureza do pensamento, e é necessário vermos claramente o lado ilusório, a fim de podermos utilizar a ilusão para transcendê-la. Assim, pois, estudamos agora como se estabelece o conhecer, a relação entre o conhecedor e o cognoscível. E isto nos conduzirá a perceber mais claramente a natureza do pensamento. A cadeia do conhecedor, do cognoscível e do conhecer. Há uma palavra, vibração, que cada dia que passa se converte mais e mais na nota fundamental da ciência do Ocidente, assim como desde há muito tempo tem sido da do Oriente. O movimento é a raiz de tudo. A vida é movimento, a consciência é movimento. O movimento, ao afetar a matéria, é vibração. Pensemos no uno, no todo, como imutável, sem movimento, pois que no uno não pode existir o movimento. Só quando há diferenciação ou partes, podemos pensar no movimento, por se o movimento mudança de lugar na sucessão do tempo. Quando o uno se converte nos muitos, então surge o movimento, e este é vida e consciência quando é rítmico e regular. E é morte e inconsciência quando é irregular e carece de ritmo. Porque a vida e a morte são irmãs gêmeas, igualmente nascidas do movimento, que é manifestação. O movimento tem que surgir quando o uno se converte nos muitos, pois que, quando o uno provoca a separação das partículas, o movimento infinito tem que representar a onipresença, ou dito de outro modo, tem que ser o seu reflexo ou imagem na matéria. A essência da matéria é a separatividade, assim como a do espírito é a unidade, e quando ambos surgem nuno, como a nata do leite, o reflexo da onipresença desse uno na multiplicidade da matéria é movimento incessante e infinito. Movimento absoluto, a presença de cada unidade em movimento em todos os pontos do espaço em cada momento de tempo, é idêntico ao repouso, embora repouso sobre outro ponto de vista, sobre o da matéria, em lugar do ponto de vista do espírito. Este movimento regular dá movimentos correspondentes a vibrações na matéria que o envolve, pois cada jiva, ou unidade separada de consciência, está isolado de todos os demais jivas por um revestimento de matéria. Este revestimento, ao vibrar, comunica as suas vibrações à matéria que o rodeia, a qual se converte no meio condutor das vibrações, e este meio comunica, por sua vez, o impulso da vibração à matéria que encerra outro jiva, fazendo vibrar esta unidade de consciência do mesmo modo que a primeira. Nesta série de privações, que principiam numa consciência, no corpo que as transmite a outro corpo e por este segundo corpo à consciência que lhe encerra, temos a cadeia de vibrações por cujo meio um conhece o outro. Nota: não existe, em inglês,
Uma palavra conveniente que traduz a expressão uma unidade separada da consciência, pois spirit, espírito, e soul, alma, conotam várias peculiaridades em diferentes escolas de pensamento. Por isso aventuro-me a usar a palavra jiva, em lugar da desajeitada expressão, uma unidade separada da consciência. O segundo conhece o primeiro, porque reproduz o primeiro em si mesmo e experimenta assim o que ele experimenta. Há, contudo, uma diferença, pois nosso segundo jiva estava já em vibração, e seu estado de movimento, depois de receber o impulso do primeiro, não é uma simples repetição daquele impulso, mas uma combinação de seu próprio movimento original com o que se lhe impôs de fora e, portanto, não é uma reprodução perfeita. Obtém-se semelhança cada vez mais aproximada, mas a identidade sempre nos escapa. Esta sequência de atos vibratórios se vê a miúde na natureza. Uma chama é um centro de atividade vibratória no éter, por nós chamado calor. Estas vibrações ou ondas caloríficas convertem o éter circundante em ondas que similares, suas partículas vibram sob tal impulso. E deste modo o ferro se aquece e se converte por seu turno numa fonte de calor. Assim é que uma série de vibrações passa de um jiva para outro, e todos os seres estão interrelacionados por esta rede de consciência. De igual modo, também na natureza física assinalamos diferentes graus de vibrações com nomes diferentes. A uma série se chama luz, a outra calor, ou eletricidade, ou som. E assim sucessivamente. Todavia, todas são da mesma natureza, todas são modalidades de movimento do éter. 9 só diferem em graus de velocidade, correspondentes a diferenças de densidade no éter. A vontade, o sentimento e o pensamento são da mesma natureza, e diferem em seus fenômenos só pela diferença em seu grau de velocidade respectiva, e sutileza relativa do meio. A diferença específica do pensamento consiste em que suas ondas formam imagens, como sucede com as ondas luminosas aqui embaixo, e não deixa de ter significado que a mesma palavra reflexo seja igualmente empregada nos resultados do movimento de ondas de pensamento e do da luz. Há uma série de vibrações numa classe especial de matéria e dentro de certo grau de velocidade a que damos o nome de vibrações do pensamento. Estes nomes definem certos fatos da natureza. Existe certa categoria de éter posto em vibração, e suas vibrações afetam nossos olhos. A este movimento chamamos luz. Existe outro éter muito mais sutil, cujas vibrações são percebidas, isto é, são respondidas pela mente. A este movimento chamamos pensamento. Estamos rodeados de matéria de diferentes densidades. E aos movimentos que nelas se produzem damos o nome segundo nos afetem, segundo sejam respondidos pelos diferentes órgãos de nossos corpos grosseiros ou sutis. Chamamos luz a certos movimentos que nos afetam os olhos, chamamos pensamento a certos movimentos que afetam outro órgão, a mente. O ver ocorre quando a luz do éter ondula no objeto para nossos olhos. O pensar ocorre quando o éter do pensamento se move em ondas no objeto para nossa mente. Um não é mais nem menos misterioso que o outro. Ao tratar da mente, veremos que as modificações na disposição de seus componentes são causadas pelo contato de ondas de pensamento, e que no pensar concreto experimentamos novamente os choques originais de fora. O conhecedor tem sua atividade nestas vibrações, e tudo aquilo a que elas podem responder ou tudo que elas podem reproduzir, é conhecimento. O pensamento é uma reprodução dentro da mente do conhecedor, daquilo que não é o conhecedor, que não é o eu. É uma pintura causada por uma combinação de movimentos, de ondas, literalmente uma imagem. Uma parte do não eu vibra, e ao vibrar em resposta ao conhecedor, esta parte se converte no cognoscível. A matéria que vibra entre eles torna possível conhecer, pondo-os em mútuo contato. Deste modo se estabelece e mantém a cadeia do conhecedor, do cognoscível e do conhecer. Capítulo 2. O Criador da Ilusão.
Uma vez que tenha chegado a permanecer indiferente aos objetos de percepção, deve o discípulo buscar o rajar dos sentidos, o produtor do pensamento, aquilo que desperta a ilusão. A mente é o grande assassino do real. Assim está escrito num dos fragmentos traduzidos por H.P. Blavatsky do livro dos Preceitos Áureos, esse famoso poema em prosa, que é uma de suas mais seletas dádivas ao mundo. E não há título mais significativo para a mente que o de criador da ilusão. A mente não é o conhecedor e dele deve ser distinguida cuidadosamente. Muitas das confusões e dificuldades que enchem de perplexidade o estudante se originam de não se lembrar ele de fazer a distinção entre o conhecedor e a mente, a qual é um instrumento para obter conhecimento. É como se o escultor estivesse perfeitamente identificado com o cinzel. A mente é fundamentalmente dual e material, estando constituída pelo corpo causal e manas, a mente abstrata, e pelo corpo mental e manas, a mente concreta. O próprio manas é um reflexo na matéria atômica daquele aspecto do eu, que é conhecimento. Esta mente limita o jiva, o qual, à medida que aumenta a sua consciência, se encontra impedido por ela por todos os lados. Assim como um homem que, para executar determinada coisa, use um par de luvas grossas, nota que suas mãos perdem muito do seu poder de sensação, sua delicadeza de tato, sua habilidade para recolher objetos pequenos, sendo só capazes de agarrar objetos grandes e de sentir fortes contatos. Assim sucede com o conhecedor quando se reveste da mente. A mão está ali tanto quanto as luvas, mas suas faculdades minguaram grandemente. O conhecedor está ali, tanto quanto a mente, mas seus poderes se acham muito limitados em sua expressão. Nos parágrafos que seguem, limitaremos o termo humanas à mente concreta, o corpo mental. A mente é o resultado do pensar passado, e modifica-se constantemente pelo pensar presente. É uma coisa precisa e definida, com certos poderes e incapacidades, força e debilidade, que são as resultantes de atividades em vidas anteriores. É tal como a temos feito, não podemos variá-la senão lentamente, não podemos transcendê-la por um esforço da vontade, não podemos deixá-la de lado, nem tirar-lhe instantaneamente suas imperfeições. Tal como é, pertence-nos, é uma parte do não-eu, apropriada e amoldada para nosso próprio uso, e só por meio dela podemos conhecer. Todos os resultados de nosso pensar passado estão presentes em nós, comumente, e cada mente tem seu grau próprio de vibração, sua esfera própria de vibração, e acha-se em estado de perpétuo movimento, oferecendo séries de pinturas sempre cambiantes. Todas as impressões que nos vêm de fora são feitas nessa esfera já ativa, e a massa das vibrações existentes modifica e é modificada pela nova recepção. A resultante não é, portanto, uma reprodução exata da nova vibração, mas uma combinação dela com as vibrações que já estão atuando. Formando outro exemplo da luz, diremos que se colocarmos um pedaço de cristal encanado diante de nossos olhos e olharmos objetos verdes, estes nos parecerão pretos. As vibrações que nos dão a sensação do encanado são cortadas pelas que nos dão a sensação do verde, e o olho se engana vendo um objeto como preto. O mesmo sucederá se olharmos um objeto azul por um cristal amarelo, vê-lo-emos como preto. Em cada caso, um meio de cor causará uma impressão de cor diferente da do objeto observado a olho nu. Mesmo olhando as coisas a olho nu, vemos as coisas um tanto distintas, pois o próprio olho modifica as vibrações que recebe, e mais do que a gente imagina. A influência da mente, como um meio pelo qual o conhecedor vê o mundo, assemelha-se muito à do cristal colorido em relação às cores dos objetos vistos através dele. E o conhecedor se acha tão inconsciente dessa influência como um homem que, por ter sempre olhado por meio de cristais encanados ou amarelos, o estaria das mudanças operadas por tais cristais nas cores de uma paisagem. Neste sentido, tão claramente quanto superficial,
é que se denomina a mente o criador da ilusão. Ela nos apresenta só imagens desnaturalizadas, uma combinação de si mesma com os objetos externos. Neste sentido muito mais profundo, ela é, verdadeiramente, o criador da ilusão, porquanto até estas imagens desnaturalizadas são apenas imagens de aparência, não de realidades. Sombras de sombras é tudo o que nos apresentam. Mas para nosso presente objetivo nos basta considerar as ilusões causadas por sua própria natureza. Bem diferentes seriam nossas ideias do mundo, se pudéssemos conhecê-lo tal qual é, mesmo em seu aspecto fenomenal, em lugar de por meio das vibrações modificadas pela mente. E isto não é de modo algum impossível, embora só possa ser feito por aqueles que conseguiram grandes progressos no domínio da mente. As vibrações da mente podem ser paralisadas, retirando-se a consciência dela. Um choque de fora formará, então, uma imagem que corresponderá exatamente a ela própria, porque as vibrações serão idênticas em qualidade e quantidade, sem mesclas com as vibrações pertencentes ao observador. Ou também a consciência pode exteriorizar-se, animar como alma e objeto observado e experimentar assim, diretamente, suas vibrações. Em ambos os casos se obtém um verdadeiro conhecimento da forma. Igualmente se pode conhecer a ideia, no mundo dos números, da qual a forma exprime o aspecto fenomenal. Mas isto só pode ser feito pela consciência funcionando no corpo causal, o Karana Sharira, sem os empecilhos da mente concreta dos veículos inferiores. A verdade de que só conhecemos nossas impressões das coisas e não as coisas em si, exceto como se acabou de explicar antes, é de vital interesse quando aplicada na vida prática. Ensina a humildade e a precaução, assim como o desejo de prestar atenção às ideias novas. Perdemos nossa certeza instintiva, de que temos razão em nossas observações, e aprendamos a analisar-nos antes de nos decidirmos a condenar outros. Um exemplo pode servir para tornar isto mais claro. Encontro uma pessoa cuja atividade vibratória se expressa de um modo complementar ao meu. Quando nos encontramos, extinguimos-nos mutuamente, ainda que não nos agrademos um ao outro, não vemos nada um no outro e cada um se surpreende de que fulano repute o outro tão inteligente quando mutuamente nos achamos estúpidos. Pois bem, se eu adquirir algum conhecimento de mim mesma, esta surpresa não terá lugar no que a mim concerne. Em lugar de crer que o outro é estúpido, me perguntarei a mim mesma, que é que falta em mim, que não posso responder às suas vibrações. Ambos vibramos, e se eu não posso compreender a sua vida e pensamento, é porque não posso reproduzir as suas vibrações. Porque haveria de julgá-lo, desde o momento que nem sequer posso conhecê-lo enquanto não me modificar o bastante para poder recebê-lo. Nós não podemos modificar muitos demais, porém podemos modificar-nos muito a nós mesmos, e deveríamos estar constantemente tratando de ampliar nossa capacidade receptiva. Devemos chegar a ser como a luz branca, na qual todas as cores estão presentes, que não desnaturaliza nenhuma porque não recusa nenhuma, em si mesma tem o poder de responder a todas. Podemos medir nossa proximidade da brancura por nosso poder de responder aos caracteres mais diversos. O corpo mental e humanas. Agora podemos nos ocupar da composição da mente, como órgão da consciência em seu aspecto de conhecedor, e ver como é esta composição, como formamos a mente no passado e como podemos modificá-la no presente. A mente, pelo lado da vida, emanas é o reflexo na matéria atômica do terceiro plano, o plano mental, do aspecto cognoscitivo do eu como conhecedor. Pelo lado da forma, apresenta dois aspectos 11 que condicionam separadamente a atitude de manas, a consciência que funciona no plano mental. Estes aspectos são devidos às agregações da matéria do plano atraída ao redor do centro atômico vibratório. A esta matéria, por sua natureza e uso,
lhe damos o nome de substância mental ou substância de pensamento. Constitui uma grande região do universo, que penetra a matéria astral e a física, e existem 7 subdivisões, como sucede com os estados de matéria no plano físico. Só responde às vibrações que vêm do aspecto cognoscitivo do eu, e este peculiar aspecto lhe impõe o seu caráter específico. Nota: aos leigos neste assunto, convém esclarecer que, segundo a doutrina secreta, nosso universo se compõe de 7 planos de manifestação da vida divina, nos quais a humanidade faz a sua evolução: plano divino, plano monádico, plano espiritual, plano intuicional, plano mental, subdividido em abstrato e concreto, plano emocional ou astral e plano físico. Cada um desses planos se compõe de 7 subplanos, correspondentes aos 7 estados de matéria física: sólido, líquido, gasoso, etérico, superetérico, subatômico e atômico. O eu-consciência em evolução se reveste de uma forma constituída do material átomos e suas complexas combinações, extraídos de cada plano, para sua manifestação e desenvolvimento nos 7 planos. A mente, objeto deste estudo, se compõe de átomos e moléculas extraídos e atraídos das 2 amplas divisões, a abstrata e a concreta, do plano mental, dependendo do seu tipo da predominância, em sua constituição, do material de uma ou outra dessas divisões. O plano mental é o terceiro, a contar do plano físico. O primeiro e mais elevado aspecto da mente ao lado da forma é o que se chama o corpo causal ou Karana Sharira. Compõe-se da matéria das 5ª e 6ª subdivisões do plano mental, correspondentes aos éteres mais sutis do plano físico. Este corpo causal está muito pouco desenvolvido na maioria da humanidade, no seu atual estado evolutivo, por não ser afetado pelas atividades mentais dirigidas quase que só para os objetos externos e, portanto, podemos deixá-lo de lado, pelo menos por agora. É, numa palavra, o órgão para o pensamento abstrato. O segundo aspecto é chamado corpo mental, e compõe-se de matéria de pensamento pertencente às 4 subdivisões inferiores do plano mental, correspondentes aos 4 estados etéricos inferiores, ao gasoso, líquido e sólido da matéria no plano físico. Poderia, com efeito, ser chamado corpo mental denso. Os corpos mentais mostram 7 tipos fundamentais, cada um dos quais inclui as formas em todos os graus de desenvolvimento, e todos evoluem sob as mesmas leis. Compreender e aplicar essas leis é mudar a evolução lenta da natureza no rápido crescimento efetuado pela inteligência que se determina. Daí a grande importância de seu estudo. A construção e a evolução do corpo mental. O método pelo qual a consciência constrói o seu veículo é daqueles que se devem compreender com toda clareza, porque cada dia e hora de nossa vida nos apresentam oportunidades para aplicá-lo em fins elevados. Despertos ou dormindo, estamos sempre edificando nossos corpos mentais, pois quando a consciência vibra, afeta a substância mental que a rodeia, e cada vibração da consciência, ainda que oriunda de um só pensamento fugaz, atrai para o corpo mental algumas partículas de matéria mental, ao passo que expele outras. A matéria circundante também ondula, servindo assim de meio para afetar outras consciências. Ora, o delicado ou grosseiro da matéria que é apropriada deste modo depende da qualidade das vibrações que a consciência põe em ação. Pensamentos puros e elevados estão compostos de vibrações rápidas, e só podem afetar os graus sutis da matéria mental. Os graus grosseiros permanecem insensíveis, porque não podem vibrar com a rapidez necessária. Quando um pensamento assim faz vibrar o corpo mental, expelem-se deste partículas da matéria mais grosseira, as quais são substituídas pelas partículas de graus mais sutis. E deste modo se formam melhores materiais no corpo mental. De idêntico modo, os pensamentos baixos e maus atraem para dentro do corpo mental os materiais mais grosseiros,
próprios para sua expressão, e esses materiais repelem e lançam foros de qualidade mais delicada. Dessa maneira as vibrações da consciência estão expelindo uma categoria de matéria e atraindo outra. E disso se segue, como consequência necessária que, segundo a categoria de matéria com que tenhamos construído nossos corpos mentais no passado, assim será a nossa atual faculdade para responder aos pensamentos que nos chegam de fora. Se nossos corpos mentais estão compostos de matéria sutil, os pensamentos grosseiros e maus não terão resposta e, portanto, não podem causar-nos dano algum, ao passo que, se estão formados de materiais grosseiros, serão afetados por todo pensamento passageiro mau, permanecendo insensíveis aos bons e não recebendo deles nenhum auxílio. Quando nos pomos em contato com alguém cujos pensamentos são elevados, suas vibrações mentais, atuando em nós, despertam na matéria de nossos corpos mentais vibrações de acordo com a sua capacidade de resposta, e essas vibrações perturbam e até expelem alguma daquela matéria demasiado grosseira para vibrar nesse alto grau de atividade. O benefício, pois, que recebemos desse alguém depende em grande parte de nosso próprio modo de pensar anterior, e nossa compreensão dele, nossa faculdade de responder, está condicionada por essas vibrações. Não podemos pensar um pelo outro, cada qual só pode pensar por seus próprios pensamentos, causando, assim, as vibrações correspondentes na matéria mental circundante, a qual atua em nós, despertando em nossos corpos mentais vibrações simpáticas. Estas afetam a consciência, despertando estas vibrações no corpo mental. Mas nem sempre se segue uma compreensão imediata à produção de tais vibrações, provocadas de fora. Algumas vezes o efeito se assemelha ao do sol, chuva e terra sobre a semente enterrada no solo. No princípio não há resposta visível às vibrações que atuam sobre as sementes, mas ali dentro existe um pequeníssimo estremecimento da vida que a anima, e este estremecimento se tornará cada dia mais forte, até que a vida em evolução rompa a casca da semente e deite pequenas raízes e brotos logo que se desenvolva. Assim sucede com a mente. A consciência vibra debilmente dentro de si mesma, antes de poder dar uma resposta externa aos choques que recebe, e quando não somos ainda capazes de compreender um nobre pensador, há, contudo, dentro de nós, uma vibração inconsciente, que é predecessora da resposta consciente. Quando nos aproximamos de uma grande presença, encontramo-nos um pouco mais próximos da elevada vida pensante que dali flui, e em nós se terá apressado o desenvolvimento de germes de pensamento, ao passo que nossas mentes terão sido auxiliadas em sua evolução. Assim, pois, algo se pode fazer de fora para contribuir para a formação e evolução de nossas mentes, mas a maior parte tem de provir das atividades de nossa própria consciência. E se quisermos ter corpos mentais fortes, bem vitalizados, ativos, que possam compreender os pensamentos mais elevados que se nos apresentem, devemos então trabalhar com firmeza em pensar bem, pois somos nossos próprios construtores e os modeladores de nossas mentes. Muitas pessoas são grandes leitores. No entanto, a leitura não forma a mente, ela é construída pelo pensamento. A leitura só é valiosa no sentido de proporcionar material para pensar. Um homem pode ler muito, mas seu desenvolvimento mental estará na proporção da quantidade de pensamento que empregar na leitura. O valor para si do pensamento que lê depende do uso que faz dele. Se não assimilar o pensamento e não trabalhar com ele, seu valor lhe será insignificante e passageiro. A leitura completa o homem, disse Lord Bacon, e com a mente sucede o mesmo que com o corpo. O comer enche o estômago, mas assim como o alimento é inútil para o corpo se este não o digere e assimila, o mesmo pode ocorrer com a leitura. A menos que haja pensamento, não há assimilação do que se lê, e a mente não se desenvolve com isso. É possível mesmo que sofra por estar sobrecarregada,
E que mais se debilite do que se fortaleça debaixo do peso de ideias não assimiladas. Devemos ler menos e pensar mais, se quisermos que nossas mentes cresçam e que nossa inteligência se desenvolva. Se temos verdadeiro interesse em cultivar nossas mentes, devemos empregar diariamente 1 hora no estudo de um livro sério e transcendental, e para cada 5 minutos de leitura, pensar 10, e assim durante toda a hora. O modo usual é ler rapidamente durante o tempo todo, e depois pôr o livro de lado até que chegue outra vez a hora de leitura. Daí a gente desenvolve pouco o poder do pensamento. Uma das coisas mais marcantes no movimento teosófico é o desenvolvimento mental que se observa ano após ano em seus indivíduos. Deve-se isto, em grande parte, ao fato de que lhes é ensinada a natureza do pensamento, principiam a compreender um pouco suas funções, e dedicam-se a construir seus corpos mentais em lugar de os deixar se desenvolverem pelo processo natural, sem ajuda. O estudante ansioso por crescimento deve determinar-se a não deixar passar um só dia sem ler pelo menos 5 minutos e dedicar 10 a pensar com todo o interesse no que leu. No começo achará o esforço pesado e trabalhoso, e descobrirá a debilidade do seu poder pensante. Este descobrimento assinalará o seu primeiro passo, pois já é muito descobrir a própria impotência para pensar consecutivamente e com afinco. As pessoas que não podem pensar, mas que imaginam o contrário, não fazem grandes progressos. É melhor conhecer a própria debilidade do que se imaginar forte quando se é débil. Gradualmente, o poder do pensamento cresce, chega-se a dominá-lo e a fazê-lo dirigir-se para fins definidos. Sem esse pensar, o corpo mental continuará formado com frouxidão e sem organização, e enquanto não se adquirir concentração, ou a faculdade de fixar o pensamento num ponto definido, não se exercerá nenhum poder mental. Capítulo 3. Transmissão do pensamento. Todo mundo, hoje em dia, desejaria praticar a transmissão do pensamento, e chega mesmo a sonhar com o prazer de se comunicar com algum amigo ausente, sem a ajuda do correio ou do telégrafo. Muitos creem que podem consegui-lo com um pouco esforço, e surpreendem-se extraordinariamente quando fracassam por completo em suas tentativas. Contudo, é coisa clara que se necessita poder pensar antes de poder transferir o pensamento, e que há necessidade de possuir algum poder de pensar com fixidez a fim de lograr enviar uma corrente de pensamento através do espaço. Os pensamentos débeis e vacilantes da maior parte das pessoas só causam trêmulas vibrações na atmosfera do pensamento, por estarem dotados da mais íntima vitalidade, e aparecerem e desaparecerem a cada instante sem construir formas definidas. Uma forma de pensamento tem que ser claramente modelada e bem vitalizada, para poder ser enviada em determinada direção, e forte o bastante para produzir, ao chegar ao seu destino, uma reprodução de si mesma. Há 2 métodos de transmissão de pensamento, um que poderia ser distinguido como físico e outro como psíquico, o primeiro como pertencente ao cérebro, tanto quanto à mente, e o segundo só a esta última. Um pensamento pode ser gerado pela consciência, causar vibrações no corpo mental, depois no astral, e fazer surgir ondas no etérico e afinal nas moléculas densas do corpo físico. Estas vibrações cerebrais afetam o éter físico, cujas vidas se movimentam até chegar a outro cérebro, em cujas partes densa e etérica despertam vibrações. Este cérebro receptor causa vibrações no corpo astral, e a seguir no mental com L ligado, e as vibrações no corpo mental despertam o estremecimento responsivo da consciência. Tais são as muitas estações do arco que percorrem o pensamento. Mas não é indispensável este itinerário do arco. A consciência pode, ao provocar vibrações no corpo mental, lançá-las diretamente ao corpo mental da consciência receptora, evitando, assim, a curva acima descrita. Vejamos o que sucede no primeiro caso. Há no cérebro um pequeno órgão,
A glândula pineal, cujas funções são desconhecidas pelos psicólogos ocidentais, e do qual estes não se ocupam. É um órgão rudimentar na maioria dos indivíduos, porém em evolução, não retrogradando, sendo possível apressar a sua evolução até chegar ao estado em que possa exercer a função que lhe é própria e que no futuro será exercida em todos os indivíduos. É o órgão para a transmissão do pensamento, tanto como são os olhos para a visão e o ouvido para a audição. Se alguém pensa intensamente numa só ideia, com sustida concentração e atenção, chegará a sentir um ligeiro estremecimento ou sensação de formigamento na glândula pineal. O estremecimento tem lugar no éter que penetra a glândula, e origina uma ligeira corrente magnética que causa a sensação de formigamento nas moléculas densas da glândula. Se o pensamento é bastante forte para provocar a corrente, então o pensador sabe que conseguiu fazer chegar seu pensamento a um ponto de penetração e força, que possibilita a sua transmissão. A vibração do éter na glândula pineal ocasiona ondas no éter circundante, semelhantes a ondas de luz, só que muito menores e mais rápidas. Estas ondas se transmitem em todas as direções, pondo o éter em movimento, e estas ondas etéricas, por sua vez, produzem ondulações no éter da glândula pineal de outro cérebro, do qual são transmitidas, sucessivamente, aos corpos astral e mental, chegando deste modo à consciência. Se esta segunda glândula pineal não pode reproduzir tais ondulações, então o pensamento passará despercebido, sem fazer impressão, do mesmo modo que as ondas da luz não impressionam o olho de uma pessoa cega. No segundo método de transmissão do pensamento, o pensador, após criar uma forma pensamento em seu próprio plano, não o faz descer ao cérebro, mas dirige-o imediatamente a outro pensador pelo plano mental. A faculdade de conseguir isto de maneira deliberada implica uma evolução mental muito mais elevada do que do método físico de transmissão, pois o emissor precisa ter consciência própria no plano mental, a fim de poder praticar a vontade e este poder. Todavia, esse poder é exercitado constantemente por todos nós, de um modo indireto e inconsciente, já que todos os nossos pensamentos provocam vibrações no corpo mental, as quais, dada a natureza das coisas, têm que se propagar através de substância mental circundante. E não há razão para limitar o termo pensamento à transmissão consciente e deliberada de um pensamento particular, de uma pessoa a outra. Todos nós estamos nos afetando, contínua e reciprocamente, por estas ondas de pensamento, postas em ação sem intenção definida, e o que chama opinião pública é, em grande parte, criada assim. A maioria das pessoas pensa em determinado sentido, não porque haja pensado cuidadosamente num assunto e chegado a uma conclusão, senão porque grande número de pessoas pensa assim e arrasta-as demais. O potente pensamento de um grande pensador passa para o mundo do pensamento, e é recolhido por mentes receptivas e responsivas. Estas reproduzem suas vibrações, e deste modo fortalecem onda de pensamento, afetando outros que haviam permanecido sem responder às ondulações originais. Estas, respondendo por sua vez, aumentam ainda mais a força das ondas, as quais, assim aquecidas, afetam enormes massas humanas. A opinião pública, uma vez formada, exerce predomínio sobre as mentes da grande maioria, chocando-se incessantemente contra todos os cérebros e despertando neles ondulações correspondentes. Existem também certas maneiras nacionais de pensar, canais indefinidos e profundos que resultam da contínua reprodução durante séculos de pensamentos semelhantes, que provêm da história, das lutas e dos costumes de uma nação. Tais canais modificam e dão colorido especial a todas as mentes nascidas na nação, e tudo o que vem de fora da mesma é mudado por aquele grau de vibração nacional. Todos os pensamentos que nos chegam do mundo externo são modificados por nossos corpos mentais, e quando os recebemos percebemos suas vibrações e,
somando-se às nossas próprias vibrações normais, dão origem a uma resultante. O mesmo sucede com as nações. Ao receberem impressões de outros países, modificam-nas igualmente por seu próprio grau de vibração nacional. Daí os ingleses, franceses e boêres verem os mesmos fatos, acrescentando-lhe a sua própria preocupação, e com toda a boa-fé se acusarem mutuamente de falsificar os fatos e de praticar uma conduta imprópria. Se fossem reconhecidas esta verdade e a sua existência inevitável, muitas contendas internacionais se suavizariam mais facilmente do que sucede agora. Evitar-se-ia muitas guerras e as que se travassem terminariam mais prontamente. Então cada nação reconheceria o que se chama às vezes equação pessoal. Em lugar de censurar a outra sua diferença de opinião, cada um buscaria o termo médio da contrária, sem insistir demasiado na sua própria opinião. A questão perfeitamente prática para o indivíduo que encare o conhecimento da contínua e geral transmissão do pensamento é: quanto de bom posso ganhar e de mal evitar, visto que tenho de viver numa atmosfera misturada, onde ondas de pensamentos bons e maus estão em atividade, chocando-se contra o meu cérebro. Como preservar-me das transmissões de pensamentos danosos, e como aproveitar-me das benéficas. É de vital importância o conhecimento do modo como age o poder de seleção. Cada ser humano é que mais constantemente afeta o seu próprio corpo mental. Outros o afetam ocasionalmente, mas ele o faz sempre. O orador é que o ouve, o escritor cuja obra lê, afetam o seu corpo mental. Mas todos eles são incidentes em sua vida, ao passo que ele é o fator principal. Sua própria influência na composição do corpo mental é muito mais potente que a de qualquer outro, e ele mesmo fixa o grau de vibração normal de sua mente. Os pensamentos que não se sintonizam com esse grau são repelidos quando tocam a mente. Se alguém pensa com veracidade, uma mentira não se aninha em sua mente. Se pensa amorosamente, o ódio não pode turvá-lo. Se pensa na sabedoria, a ignorância não pode desviá-lo. Só nisto está a salvação, o poder verdadeiro. Não se deve permitir que a mente permaneça um terreno lavrado vazio, porque então qualquer semente de pensamento pode arraigar-se nela. Não se lhe deve permitir que vibre como quiser, porque isso significa que responderá a qualquer vibração que passe. Nisto consiste a lição prática. O indivíduo que a leve a cabo notará logo o seu valor, e descobrirá que, pelo pensar, a vida pode tornar-se mais nobre e feliz, e que é uma verdade que pela sabedoria se dará fim à dor. Capítulo 4. As origens do pensamento. Fora do círculo de estudantes de psicologia, poucos são os que se têm preocupado muito a respeito da questão: como se origina o pensamento. Quando vimos ao mundo, encontramo-nos de posse de uma grande massa de pensamento já formada, de um grande acúmulo das chamadas ideias inatas. São concepções que conosco trazemos ao mundo, resultados condensados ou resumidos de nossas experiências em vidas anteriores à presente. Com este acúmulo mental de que dispomos, principiamos nossas transações nesta vida, e o psicólogo nunca pode estudar, pela observação direta, os princípios do pensamento. Pode-se aprender algo observando a criança, pois assim como o novo corpo físico recorre na vida pré-natal à longa trajetória de evolução física do passado, assim o novo corpo mental atravessa rapidamente os degraus de seu longo desenvolvimento. Se observar atentamente uma criança, ver-se-á que suas sensações, resposta aos estímulos pelos sentimentos de prazer ou dor, e primitivamente pelas próprias sensações, precedem todo sinal de inteligência. Antes de seu nascimento, a criança foi mantida pelas forças vitais que fluíam através do corpo materno, e que são excluídas ao entrar ela numa existência independente. A vida se esvai do corpo e já não se renova, à medida que diminuem as forças vitais. Sente-se a necessidade, e esta necessidade é dor. A satisfação de tal necessidade proporciona quietude e prazer,
e a criança volta a cair na inconsciência. Dentro de pouco tempo a vista e o som despertam sensações, mas ainda não se apresenta nenhum sinal de inteligência. O primeiro sinal que aparece é quando a presença ou a voz da mãe ou a